Você que é cristão provavelmente viu circulando na internet o vídeo da recente paródia da Santa Ceia e, assim como eu, pode ter ficado muito revoltado com o que aconteceu e a repercussão que isso está tendo. Entretanto, por conta das várias interpretações que isso tudo causou, quero mostrar a você a história verdadeira dos 12 discípulos que se encontra no livro de Atos na Bíblia. O livro que fala da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, capacitando os apóstolos, como também da dedicação e coragem de seus discípulos em disseminar o cristianismo e enfrentar grandes desafios e tribulações. Este vídeo está completo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Para quem não está a par das notícias, essa cena ocorreu recentemente na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde figuras transexuais substituíram Jesus e seus discípulos na representação da última ceia. O que realmente está sendo transmitido é uma mensagem que tenta redefinir a figura de Jesus. A intenção parece ser mostrar um Jesus que aceita todos, que prega apenas o amor e que não se importa com o pecado e as práticas pessoais de cada um. Essa visão deturpada de Jesus ignora a verdadeira natureza de sua mensagem e a seriedade de seus ensinamentos. É interessante notar que, embora haja uma crítica ao cristianismo, ainda assim muitos tentam moldar a imagem de Jesus segundo essa linha de pensamento. Essas tentativas de redefinir a imagem de Jesus Cristo frequentemente acontecem em ambientes que minimizam questões de moralidade e pecado. As pessoas procuram um Jesus que se ajuste às suas preferências e modos de vida, em vez de seguir os seus ensinamentos. Essa perspectiva desconsidera versículos essenciais das Escrituras, como Romanos 3:23, que afirma que pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A mensagem genuína do Evangelho não é sobre uma aceitação sem limites e sem arrependimento, mas sim sobre transformação e redenção. Este versículo serve como um poderoso lembrete de que a humanidade não é perfeita. Todos nós, sem exceção, falhamos em viver de acordo com os padrões divinos. A mensagem de Paulo em Romanos sublinha a necessidade de uma resposta adequada a essa condição: arrependimento e o esforço por uma vida que glorifique a Deus. Quando as pessoas tentam adaptar Jesus aos seus próprios padrões, elas perdem o verdadeiro significado de seguir a Cristo. A fé verdadeira exige humildade e a disposição para renunciar a desejos pessoais em prol de um relacionamento sincero com Deus. Isso significa reconhecer que, apesar de Deus nos amar incondicionalmente, Ele também nos convoca a viver com santidade e obediência. Assim, é crucial que, como cristãos, preservemos a integridade da mensagem de Cristo e não permitamos que visões distorcidas enfraqueçam o verdadeiro ensino bíblico. A verdadeira fé se fundamenta na verdade, na transformação e na contínua busca pela santidade. Hoje você vai descobrir a história do livro Atos dos Apóstolos de uma maneira que pode ser nova para você. Tenho certeza de que, ao final do vídeo, você ficará impressionado com o que vai aprender. O livro de Atos, escrito por Lucas para Teófilo, descreve os acontecimentos que se seguiram à ascensão de Jesus ao céu, após seu sofrimento e ressurreição. Ele apareceu aos apóstolos durante 40 dias, instruindo-os sobre o reino de Deus. Em uma refeição, Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Quando os discípulos perguntaram sobre a restauração do reino de Israel, Jesus os orientou a esperar pelo poder do Espírito Santo para que fossem suas testemunhas em todo o mundo. Enquanto falava, Jesus foi levado ao céu diante deles, oculto por uma nuvem. Então, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram que Jesus voltaria da mesma forma como ascendeu. Após retornarem a Jerusalém,
os discípulos se reuniram em oração, somando cerca de 120 pessoas, incluindo mulheres e a mãe de Jesus. Pedro destacou a necessidade de substituir Judas Iscariotes, citando as Escrituras e sugerindo que alguém que tivesse acompanhado toda a vida de Jesus, desde o batismo de João até a sua ascensão, ocupasse seu lugar. 2 homens foram indicados: José, chamado Barsabás, e Matias. Após uma oração, a sorte caiu sobre Matias, e ele foi escolhido como o novo apóstolo, completando o número de 12. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte, que encheu toda a casa onde estavam. Também viram o que pareciam línguas de fogo que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia a capacidade. Em Jerusalém, havia judeus devotos de todas as nações do mundo. Ao ouvirem o som, uma multidão se reuniu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Admirados, se perguntavam como esses homens, sendo galileus, podiam falar em tantos idiomas diferentes. E quando os discípulos começaram a falar em línguas estranhas em Jerusalém após o Pentecostes, houve uma reação de perplexidade e questionamento entre os judeus devotos de diversas nações que estavam na cidade. Estavam todos atônitos e maravilhados, dizendo uns aos outros: "Como assim? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua em que nascemos?" E todos se espantavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: "O que quer dizer isto?" Entretanto, alguns zombavam, sugerindo que estavam embriagados. Então Pedro, acompanhado pelos outros apóstolos, levantou-se e se dirigiu à multidão, explicando que não estavam bêbados, já que era apenas a 3ª hora do dia, mas sim cumprindo uma profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. E assim, com o poder do Espírito Santo, Pedro, líder dos apóstolos e em comunhão com eles, faz sua voz ecoar entre a multidão. As palavras são suas, mas a intenção e o desejo são compartilhados por todos os discípulos. Cheio do Espírito Santo e diante do fenômeno das línguas de fogo e do falar em línguas, Pedro se levanta no meio dos apóstolos, alinhado com eles tanto no pensamento quanto no coração, e pronuncia seu discurso. Pedro fala sobre Jesus de Nazaré, aprovado por Deus através de milagres, crucificado e ressuscitado. Ele citou as Escrituras e testemunhou que Deus ressuscitou Jesus e o exaltou à sua direita, cumprindo assim a promessa do Espírito Santo. Ele menciona que Jesus foi entregue conforme o plano de Deus, mas que foi crucificado por mãos ímpias. No entanto, enfatiza que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que a morte o retivesse. Pedro dirige-se à multidão por israelitas, o povo eleito. Pentecostes não restringe o derramamento do Espírito e anúncio a um povo, antes une todos os povos numa grande Israel. Pentecostes não se limita mais a uma unidade geográfica. Igualmente, Pedro revela que o evento de Pentecostes não está distante dos acontecimentos de Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição. Antes, é em razão destes. É seu pleno cumprimento. Em Pedro, Jesus é o justo crucificado injustamente pelos homens, mas exaltado por Deus. Não está sob o poder da morte. Ele ressuscitou. E resgatando as palavras do rei amado por Deus, David, Pedro aponta e inicia seu testemunho de que Jesus Cristo é também Senhor, possui igual dignidade divina, pois está à direita de Deus. E devemos recordar que só pela revelação do Espírito Santo, Pedro é capaz de dizer: Jesus é o Messias, o Senhor. Ao ouvirem isso, muitos ficaram angustiados e perguntaram o que deveriam fazer. Pedro respondeu que deveriam se arrepender, serem batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e assim receberiam o Espírito Santo. Ele os exortou a se salvarem dessa geração corrupta. Aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão,
a partilha do pão e as orações. Todos estavam cheios de reverência, e muitos sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. Os crentes permaneciam unidos, compartilhando tudo em comum e louvando a Deus. O Senhor continuava a acrescentar diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Certa vez, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da tarde, por volta das 15 horas. Na entrada chamada Portão Formoso, encontraram um homem aleijado de nascença que ali mendigava todos os dias. Ao ver Pedro e João, ele pediu esmolas. Pedro, olhando para ele com atenção, disse: "Olhe para nós." O homem, esperançoso, pensou que receberia algo deles, mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Então, segurando-o pela mão direita, Pedro o ajudou a se levantar. Instantaneamente, os pés e tornozelos do homem se fortaleceram, e ele se levantou andando, pulando e louvando a Deus. Todos que o viram andando e louvando a Deus ficaram surpresos, reconhecendo-o como o mesmo homem que costumava mendigar na entrada do templo. O povo ficou maravilhado e se aproximou de Pedro e João, que estavam no pórtico de Salomão. Pedro, vendo a admiração das pessoas, lhes disse: "Por que estão surpresos com isso? Não foi por nosso poder ou bondade que este homem está andando, mas pelo poder de Jesus, a quem vocês entregaram para ser crucificado, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso." Pedro continuou explicando que a fé em Jesus foi o que trouxe cura ao homem, e que eles agiram por ignorância ao negar Jesus. Ele os exortou a se arrependerem e se voltarem para Deus para que seus pecados fossem perdoados e viessem tempos de restauração da parte do Senhor. Pedro também lembrou das profecias sobre o Messias e os convidou a aceitar a bênção que Deus enviou através de Jesus. Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas por pregarem sobre a ressurreição em Jesus, mas muitos creram na mensagem. No interrogatório, Pedro afirmou que o milagre foi feito em nome de Jesus, e as autoridades, impressionadas, não puderam negar o ocorrido. Apesar das ameaças, Pedro e João continuaram a pregar. Após serem libertados, relataram tudo aos outros crentes, que em oração pediram coragem para continuar. O local tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia. Houve uma grande união entre os cristãos, que compartilhavam tudo para atender às necessidades uns dos outros. José, chamado Barnabé, vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro para repartir. No entanto, Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas retiveram parte do dinheiro e mentiram ao Espírito Santo. Ambos caíram mortos após serem questionados por Pedro, e esse evento gerou temor entre os crentes. Os apóstolos continuaram realizando milagres, mas foram presos pelos saduceus e libertados por um anjo. Ao serem recapturados e interrogados, os apóstolos testemunharam sobre Jesus, o que enfureceu o sinédrio. Gamaliel aconselhou cautela, e os apóstolos foram apenas açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Eles saíram alegres por sofrerem por causa do nome de Jesus e continuaram a ensinar e proclamar sua mensagem diariamente. Devido a uma queixa entre os judeus de fala grega e hebraica sobre a negligência das viúvas na distribuição de alimentos, os apóstolos sugeriram a escolha de 7 homens para essa tarefa, enquanto eles se dedicariam à oração e ao ensino da palavra. 7 homens foram escolhidos e comissionados para essa responsabilidade, incluindo Estevão, conhecido por sua fé e poder de Deus, que realizava sinais e maravilhas. Isso gerou oposição de alguns grupos judaicos, e Estevão foi acusado de blasfêmia. Sua serenidade durante o julgamento chamou a atenção de todos. O sumo sacerdote questionou Estevão sobre as acusações, e ele, respeitosamente, começou a narrar a história desde Abraão até Moisés, destacando como Deus guiou o povo de Israel apesar da resistência e da idolatria. Estevão repreendeu o povo por sua dureza de coração e resistência ao Espírito Santo, o que enfureceu seus ouvintes e levou-os a apedrejá-lo até a morte, enquanto Estevão orava por eles. Naquela época, Saulo testemunhou e consentiu na execução de Estevão,
desencadeando uma perseguição contra a igreja em Jerusalém e levando à dispersão dos fiéis pela Judéia e Samaria. Enquanto Saulo devastava a igreja, alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Filipe, um dos dispersos, pregava o evangelho em Samaria, onde muitos eram curados e libertos. Entre os convertidos estava Simão, um praticante de feitiçaria, que ficou maravilhado com os milagres de Filipe. Ao saber disso, os apóstolos enviaram Pedro e João, que impuseram as mãos sobre os crentes e estes receberam o Espírito Santo. Simão, impressionado, tentou comprar esse poder, mas foi repreendido por Pedro. Pedro e João pregaram em várias cidades samaritanas antes que Filipe encontrasse um eunuco etíope, a quem batizou após ensiná-lo sobre as Escrituras. Filipe então continuou sua jornada pregando em outras cidades. Enquanto isso, Saulo persistia em ameaçar os seguidores de Jesus. Ele teve uma experiência extraordinária a caminho de Damasco, quando uma luz celestial o cercou e ouviu a voz de Jesus perguntando por que o estava perseguindo. Surpreso, Saulo foi instruído a entrar na cidade, onde seria orientado sobre seu destino. Cego e desorientado, Saulo foi levado a Damasco, onde ficou 3 dias sem comer nem beber. Nesse período, um discípulo chamado Ananias foi orientado pelo Senhor a restaurar a visão de Saulo. Mesmo relutante devido à reputação de Saulo, Ananias obedeceu e curou Saulo, que imediatamente começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas. Apesar das desconfianças iniciais, Saulo cresceu em força e convicção, confundindo os judeus com sua pregação. Simultaneamente, Pedro viajava realizando milagres em nome de Jesus. Ele curou um paralítico em Lida e ressuscitou uma discípula em Jope, fortalecendo a fé na região e levando muitos à conversão. Esses eventos consolidaram a igreja e demonstraram o poder de Deus. Pedro se hospedou em Jope, onde compartilhou a mensagem de Jesus com Simão, um curtidor de couro local. Cornélio, um centurião devoto, recebeu uma visão de um anjo que o instruiu a enviar homens a Jope para trazer Pedro. Enquanto isso, Pedro teve uma visão de um lençol com animais impuros e foi instruído pelo Espírito Santo a não considerar impuros os gentios. Quando os mensageiros de Cornélio chegaram, Pedro os acompanhou a Cesareia. Lá, ele pregou sobre Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre os gentios, confirmando sua aceitação. Pedro então os batizou, testemunhando a união entre judeus e gentios na fé em Cristo. Os apóstolos e irmãos na Judéia ficaram sabendo que os gentios aceitaram a palavra de Deus. Pedro, ao retornar a Jerusalém, explicou como foi instruído por uma visão divina a não considerar impuros os gentios e como o Espírito Santo desceu sobre eles enquanto ele pregava. Os discípulos glorificaram a Deus por conceder arrependimento aos gentios. Enquanto isso, os discípulos dispersos devido à perseguição pregavam principalmente aos judeus, mas alguns começaram a pregar aos gregos em Antioquia, e muitos se converteram. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, onde ele encorajou os fiéis e muitos se juntaram ao Senhor. Barnabé trouxe Saulo para Antioquia, e juntos ensinaram a igreja por 1 ano. Foi lá que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Profetas previram uma grande fome, e os discípulos em Antioquia enviaram ajuda aos irmãos na Judéia por meio de Barnabé e Saulo. Na época, o rei Herodes decidiu perseguir os membros da igreja, causando a morte de Tiago, irmão de João, e prendendo Pedro. Pedro foi encarcerado sob forte guarda, mas a igreja orava fervorosamente por ele. Na véspera do julgamento, um anjo libertou Pedro da prisão, guiando-o para fora sem ser notado. Pedro percebeu que Deus o havia libertado e foi para a casa de Maria, onde os fiéis estavam em oração. Após sua libertação, Pedro contou sua experiência e partiu para outro lugar. Frustrado pela fuga de Pedro, Herodes executou os guardas. Mais tarde, em Cesareia, Herodes foi louvado como um deus e, por não dar glória a Deus, foi punido e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Barnabé, Saulo e João Marcos
retornaram de Jerusalém após cumprir sua missão na igreja de Antioquia. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo adoravam o Senhor e jejuavam. O Espírito Santo falou, indicando que Barnabé e Saulo deveriam ser separados para a obra a qual foram chamados. Após jejum e oração, foram enviados por imposição de mãos. Na sinagoga, Paulo fez um discurso destacando a história de Israel e a chegada de Jesus como Salvador. União e perseguição na igreja primitiva. Os cristãos primitivos viviam uma forte união, compartilhando tudo para atender às necessidades uns dos outros. José, chamado Barnabé, vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro para a comunidade. Contudo, Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas mentiram ao reter parte do dinheiro. Ambos caíram mortos após serem questionados por Pedro, o que gerou temor entre os crentes. Os apóstolos continuaram a realizar milagres, mas foram presos pelos saduceus. Após serem libertados por um anjo, foram recapturados e, durante o interrogatório, testemunharam sobre Jesus, enfurecendo o sinédrio. Gamaliel aconselhou cautela, e os apóstolos foram apenas açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Eles saíram alegres por sofrerem por causa de Jesus e continuaram a ensinar diariamente. Devido a uma queixa sobre a negligência das viúvas na distribuição de alimentos, os apóstolos sugeriram escolher 7 homens para essa tarefa, para que eles se dedicassem à oração e ao ensino. 7 homens foram escolhidos, incluindo Estevão, conhecido por sua fé e poder. Estevão realizava sinais e maravilhas, o que gerou oposição. Acusado de blasfêmia, foi apedrejado até a morte, enquanto orava por seus algozes. A queixa sobre a negligência das viúvas na distribuição de alimentos surgiu porque as viúvas de fala grega sentiam que estavam sendo negligenciadas em favor das viúvas de fala hebraica na distribuição diária de alimentos. Essa disputa revelou a necessidade de uma organização mais eficaz na gestão dos recursos e serviços para a comunidade cristã. Para resolver o problema, os 12 apóstolos convocaram a comunidade e propuseram a seleção de 7 homens para cuidar dessa tarefa específica, para que eles pudessem se concentrar na oração e no ensino da palavra de Deus. A seleção desses homens visava garantir que a distribuição fosse feita de forma justa e eficiente. Os 7 são conhecidos como os primeiros diáconos da igreja cristã primitiva, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Eles foram escolhidos para ajudar a administrar a assistência aos necessitados na comunidade cristã e para aliviar os apóstolos de responsabilidades práticas, permitindo que eles se concentrassem na oração e na pregação. Estevão é mais conhecido como o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado até a morte após um discurso contundente diante do Sinédrio, no qual defendeu a fé cristã e criticou a resistência dos líderes religiosos à mensagem de Jesus. Filipe é conhecido por seu trabalho missionário e por seu papel em converter o eunuco etíope, conforme descrito em Atos 8. Prócoro, ele também não é mencionado em detalhes na Bíblia além da lista dos diáconos. Tradicionalmente, acredita-se que ele tenha desempenhado um papel importante na igreja primitiva. Nicanor é mencionado brevemente na lista de diáconos e há poucas informações adicionais sobre ele nas Escrituras. Tradicionalmente, ele é considerado uma figura significativa no início da igreja. Timão também é listado entre os 7 diáconos, mas assim como Nicanor e Prócoro, não há muitos detalhes sobre sua vida ou ministério na Bíblia. Parmenas é mencionado na lista de diáconos, mas novamente, as Escrituras não fornecem muitas informações sobre sua vida ou serviço, além de seu papel inicial como diácono. Nicolau, descrito como um prosélito de Antioquia, foi um gentil que se converteu ao judaísmo antes de se tornar cristão. Sua inclusão na lista de diáconos é significativa porque representa a integração de gentios na liderança da igreja cristã primitiva. Esses 7 foram comissionados para garantir uma administração justa e eficiente da distribuição de alimentos e outros recursos, permitindo que os apóstolos continuassem a se dedicar à pregação e ao ensino.
Entre esses 7, Estevão destacou-se não apenas por sua administração, mas também por realizar grandes sinais e maravilhas, o que acabou gerando oposição e, eventualmente, sua martírio. O evento de escolher esses 7 homens e a subsequente administração eficaz ajudaram a fortalecer a comunidade cristã primitiva e a lidar com as questões práticas que surgiam na vida da nova igreja. Saulo, que testemunhou e consentiu na execução de Estevão, iniciou uma perseguição contra a igreja, levando à dispersão dos fiéis pela Judéia e Samaria. Filipe, um dos dispersos, pregava o evangelho em Samaria, onde muitos eram curados e libertos. Simão, um praticante de feitiçaria, tentou comprar o poder de dar o Espírito Santo, mas foi repreendido por Pedro. Pedro e João pregaram em várias cidades samaritanas antes que Filipe encontrasse um eunuco etíope, a quem batizou. Enquanto isso, Saulo teve uma visão de Jesus a caminho de Damasco, onde ficou cego e foi orientado a entrar na cidade. Ananias restaurou sua visão, e Saulo começou a pregar sobre Jesus. Pedro, por sua vez, realizava milagres em Lida e Jope, fortalecendo a fé na região. Em Jope, Pedro teve uma visão que o instruiu a não considerar impuros os gentios. Quando Cornélio, um centurião, enviou mensageiros para trazer Pedro, ele pregou em Cesareia, e o Espírito Santo desceu sobre os gentios, confirmando sua aceitação. Pedro então os batizou, testemunhando a união entre judeus e gentios na fé em Cristo. Os apóstolos e irmãos na Judéia souberam da conversão dos gentios, e Pedro explicou que foi instruído por uma visão a não considerar impuros os gentios. A igreja em Antioquia, formada em parte por pregações aos gregos, enviou Barnabé para encorajar os fiéis. Barnabé trouxe Saulo para Antioquia, onde ensinaram a igreja por 1 ano. Foi lá que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Profetas previram uma grande fome, e a igreja de Antioquia enviou ajuda aos irmãos na Judéia. O rei Herodes, perseguindo a igreja, mandou matar Tiago e prendeu Pedro. Pedro foi encarcerado sob forte guarda, mas um anjo o libertou na véspera do julgamento. Após relatar sua experiência, Pedro partiu para outro lugar, e Herodes, frustrado pela fuga de Pedro, executou os guardas. Mais tarde, Herodes foi louvado como Deus e morreu por não dar glória a Deus. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Barnabé, Saulo e João Marcos retornaram a Antioquia após cumprir sua missão em Jerusalém. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo, adorando e jejuando, foram separados pelo Espírito Santo para uma obra especial. Após jejum e oração, foram enviados para a missão, com Paulo fazendo um discurso destacando a história de Israel e a chegada de Jesus como Salvador. Muitos judeus e gentios se tornaram seguidores de Paulo e Barnabé, e no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem. Os judeus, tomados de inveja, se opuseram a Paulo e Barnabé. Diante disso, os apóstolos declararam que se voltariam para os gentios, o que trouxe grande alegria a eles. Muitos gentios creram e se alegraram com a mensagem, enquanto os judeus incitaram uma perseguição e expulsaram os apóstolos. Apesar disso, os discípulos permaneceram cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé pregaram com tanto fervor na sinagoga que muitos judeus e gentios acreditaram. No entanto, alguns judeus incrédulos incitaram os gentios contra eles. Apesar das ameaças, os apóstolos continuaram pregando corajosamente e realizando sinais e maravilhas. A cidade se dividiu e uma conspiração foi planejada para maltratá-los. Fugindo da ameaça, Paulo e Barnabé foram para as regiões vizinhas. Em Listra, Paulo curou um paralítico, o que surpreendeu a multidão, que começou a considerá-los deuses. Barnabé foi identificado como Zeus e Paulo como Hermes, e estavam prestes a oferecer sacrifícios a eles. No entanto, os apóstolos os advertiram e rejeitaram tal adoração. Mais tarde, judeus de outras cidades chegaram e incitaram a multidão contra Paulo, que foi apedrejado e deixado como morto. No entanto, Paulo se levantou e, após ser rodeado pelos discípulos,
continuou sua jornada. Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia, onde ficaram por um tempo com os discípulos. Um grupo de homens da Judéia chegou a Antioquia, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés para serem salvos. Isso causou uma contenda com Paulo e Barnabé. Como resultado, foram designados para discutir o assunto com os apóstolos em Jerusalém. Durante a viagem a Jerusalém, Paulo e Barnabé compartilharam a alegria pela conversão dos gentios, o que trouxe grande alegria aos irmãos em Jerusalém. No entanto, alguns fariseus convertidos argumentaram sobre a necessidade de observar a lei de Moisés. Após discussões, Pedro enfatizou que a salvação vem pela graça de Jesus Cristo, não pela lei. Tiago propôs que apenas algumas exigências fossem feitas aos gentios, como abster-se de certas práticas. Os apóstolos concordaram e enviaram uma carta a Antioquia, Síria e Cilícia com essas orientações. Depois dessa reunião, Paulo sugeriu revisitar as cidades onde haviam pregado, mas discordou de Barnabé sobre levar João Marcos, resultando na separação deles. Barnabé foi para Chipre com Marcos, enquanto Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro. Juntos, fortaleceram as igrejas na Síria e Cilícia. Em Derbe e Listra, encontraram Timóteo, um discípulo cuja mãe era judia convertida e pai era grego. Paulo e Silas foram bem recomendados pelos irmãos dessas cidades, e Timóteo se juntou à sua jornada missionária. Paulo o circuncidou por causa dos judeus na região, que sabiam que seu pai era grego. Durante a viagem, transmitiram as decisões dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para fortalecer e aumentar o número de fiéis em cada cidade por onde passavam. Continuando sua jornada, Paulo e seus companheiros tentaram pregar o evangelho em várias regiões, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Concluindo que Deus os chamava para pregar na Macedônia, partiram imediatamente para lá, navegando até Filipos, uma colônia romana na Macedônia. Em Filipos, no sábado, foram até a beira do rio, onde havia um lugar de oração. Encontraram uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura. O Senhor abriu seu coração para receber a mensagem de Paulo, e ela e sua casa foram batizadas. Mais tarde, enquanto se dirigiam ao lugar de oração, encontraram uma escrava com um espírito de adivinhação. Paulo a libertou desse espírito em nome de Jesus Cristo, o que enfureceu seus donos. Paulo e Silas foram levados aos magistrados, açoitados e lançados na prisão. Por volta da meia-noite, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus na prisão, ocorreu um grande terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros. O carcereiro, acreditando que os prisioneiros haviam escapado, estava prestes a tirar a própria vida, mas Paulo o impediu. Tremendo, o carcereiro perguntou como poderia ser salvo. Paulo e Silas então anunciaram o evangelho a ele e à sua família. Naquela mesma noite foram batizados, e o carcereiro os levou para sua casa, onde todos se alegraram por terem crido em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados ordenaram a libertação de Paulo e Silas, mas Paulo, sendo cidadão romano, exigiu que eles mesmos viessem e os libertassem publicamente. Temendo as repercussões, os magistrados pediram desculpas a Paulo e Silas e os conduziram para fora da prisão. Após se despedirem de Lídia e dos irmãos, Paulo e Silas partiram da cidade. Paulo, Silas e Timóteo viajaram para Tessalônica, onde Paulo pregou na sinagoga durante 3 sábados seguidos, persuadindo alguns judeus e muitos gregos a crerem em Jesus como o Cristo. No entanto, judeus invejosos provocaram um tumulto e procuraram Paulo e Silas. Não os encontrando, prenderam Jason e outros irmãos que foram liberados sob fiança. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, onde foram bem recebidos e muitos acreditaram na mensagem. Contudo, os judeus de Tessalônica causaram agitação em Bereia, forçando os irmãos a enviar Paulo para Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Em Atenas, Paulo ficou indignado com a idolatria e pregou na sinagoga e na praça. No Areópago, ele explicou a doutrina cristã, falando sobre o Deus desconhecido, a criação, a soberania divina
e o julgamento por meio de Jesus ressuscitado. Alguns zombaram, outros pediram para ouvir mais, e alguns creram, incluindo Dionísio e Damares. Após deixar Atenas, Paulo seguiu para Corinto, onde encontrou Áquila, um judeu de Ponto, e sua esposa Priscila, que haviam recentemente chegado da Itália devido a um edito de Cláudio que expulsou os judeus de Roma. Como Paulo e eles tinham a mesma profissão de fabricantes de tendas, Paulo permaneceu com eles e trabalhou junto. Nos sábados, Paulo discutia na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se completamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Encontrando resistência e maldições, Paulo decidiu dirigir sua mensagem aos gentios. Mudou-se para a casa de Tício Justo, um homem temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor e foram batizados, assim como muitos coríntios que ouviram a mensagem. Certa noite, o Senhor apareceu a Paulo em uma visão, assegurando-lhe proteção e prometendo muitas pessoas na cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus levaram Paulo ao tribunal, acusando-o de pregar uma religião contrária à lei. Galho se recusou a se envolver, considerando o caso uma disputa interna judaica, e expulsou-os do tribunal. Então, os judeus espancaram Sóstenes, o chefe da sinagoga, sem que Galho tomasse qualquer atitude. Depois de algum tempo em Corinto, Paulo despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. Em Éfeso, ele deixou o casal e seguiu para a sinagoga, debatendo com os judeus. Embora solicitado a ficar mais tempo, Paulo partiu, prometendo retornar se fosse da vontade de Deus. Chegando a Cesareia, saudou a igreja e seguiu para Antioquia. De Antioquia, Paulo viajou pela Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Enquanto isso, em Éfeso, um judeu chamado Apolo de Alexandria chegou e começou a ensinar sobre Jesus com precisão, embora conhecesse apenas o batismo de João. Priscila e Áquila o instruíram mais detalhadamente. Apolo, desejando ir para a Acaia, foi encorajado pelos irmãos e recebeu recomendações para os discípulos lá. Quando Apolo chegou, contribuiu significativamente para o fortalecimento dos crentes, refutando vigorosamente os judeus em público e demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo dirigiu-se para as regiões montanhosas até chegar a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Curioso, Paulo perguntou se haviam recebido o Espírito Santo quando creram, e eles responderam que nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, tendo sido batizados apenas com o batismo de João. Paulo então explicou que o batismo de João era um batismo de arrependimento, preparando o caminho para a fé em Jesus. Ao ouvirem isso, foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram cerca de 12 homens. Paulo então entrou na sinagoga e pregou durante 3 meses, argumentando persuasivamente sobre o reino de Deus. No entanto, alguns se opuseram e se recusaram a crer, difamando o caminho diante da multidão. Diante disso, Paulo afastou-se deles e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, continuando por 2 anos, de modo que todos na província da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor. Durante esse tempo, Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de lenços e aventais que tocavam em seu corpo serem levados aos enfermos, que eram curados de suas doenças e libertos de espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, usando o nome de Paulo, mas o espírito maligno reconheceu Jesus e Paulo e os expulsou violentamente. No relato de Atos 19, 13 e 16, alguns judeus exorcistas, conhecidos como os 7 filhos de Seva, tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar demônios, dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam." No entanto, o espírito maligno respondeu a eles, reconhecendo Jesus e Paulo, mas questionando: "Mas vocês quem são?"
O espírito maligno, então, atacou os exorcistas, dominando-os e espancando-os de tal maneira que eles fugiram da casa nus e feridos. Essa cena não apenas demonstrou a autoridade de Jesus e a eficácia do ministério de Paulo, mas também destacou a falta de verdadeira relação e autoridade dos exorcistas em relação ao nome de Jesus. Isso se tornou amplamente conhecido entre judeus e gregos em Éfeso, resultando em temor e na exaltação do nome de Jesus. Aqueles que creram confessaram e renunciaram publicamente às suas práticas ocultistas, queimando seus livros, o que totalizou um valor considerável. Assim, a palavra do Senhor se espalhava e se fortalecia cada vez mais. Após esses eventos, Paulo decidiu, guiado pelo Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e expressou o desejo de visitar Roma também. Enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia e permaneceu um pouco mais na Ásia. Nesse ínterim surgiu um grande tumulto em Éfeso devido ao caminho. Um ourives chamado Demétrio, que produzia miniaturas de prata do templo de Ártemis, convocou os artífices e trabalhadores da profissão, alertando sobre o prejuízo financeiro que estavam enfrentando devido à pregação de Paulo. A cidade inteira ficou em alvoroço e muitas pessoas foram arrastadas para o teatro, incluindo Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Paulo queria se apresentar à multidão, mas seus discípulos o impediram, temendo pela sua segurança. Alguns líderes da província enviaram mensagens a Paulo, aconselhando-o a não se expor ao tumulto. A confusão reinou no teatro, e por 2 horas seguidas, a multidão gritou fervorosamente em louvor a Ártemis. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a assembleia e encerrou o tumulto. Após o tumulto, Paulo reuniu os discípulos, os encorajou e partiu para a Macedônia. No primeiro dia da semana, reuniram-se para partir o pão e Paulo discursou até a meia-noite, pois pretendia partir no dia seguinte. Durante seu longo discurso, um jovem chamado Eútico, que estava sentado na janela, adormeceu e caiu do 3º andar, sendo dado como morto. No entanto, Paulo o abraçou e disse que ele estava vivo. Depois disso, Paulo partiu o pão e continuou a falar até o amanhecer, antes de seguir seu caminho. O relato de Eútico é uma narrativa rica que não só ilustra a dedicação de Paulo em pregar o Evangelho, mas também oferece lições sobre vigilância espiritual e a importância de estar atento à palavra de Deus. A história destaca a necessidade de um compromisso ativo na vida cristã, evitando distrações que podem levar à apatia espiritual. Após alguns dias, um profeta chamado Ágabo veio da Judéia e, ao encontrar Paulo, pegou seu cinto e amarrou suas próprias mãos e pés, dizendo: "Assim diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios." Ao ouvirem isso, o povo implorou a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Como não conseguiram dissuadi-lo, desistiram e disseram: "Seja feita a vontade do Senhor." No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou em detalhes o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ao ouvirem isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: "Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos são zelosos da lei. No entanto, foram informados de que você ensina todos os judeus entre os gentios a abandonarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem seguir nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Junte-se a eles e purifique-se com eles, pagando as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei." No dia seguinte, Paulo acompanhou esses homens e se purificou com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando os dias estavam quase no fim,
Alguns judeus da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. A cidade inteira ficou em alvoroço e uma multidão se juntou. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e as portas foram fechadas imediatamente. Ao tentarem matá-lo, chegou a notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante prendeu Paulo, ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes e perguntou quem ele era e o que havia feito. Alguns na multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e devido ao tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência do povo era tanta que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão continuava gritando. Quando estavam para levá-lo para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante: Posso lhe dizer algo? O comandante respondeu: Você fala grego? Perguntou o comandante. Não é você o egípcio que começou uma revolta e levou 4.000 assassinos para o deserto algum tempo atrás? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante na Cilícia. Permita-me falar com o povo. Recebendo permissão, Paulo se dirigiu à multidão em aramaico. Irmãos e pais, por favor, ouçam minha defesa agora. Quando ouviram que ele falava em aramaico, todos ficaram em completo silêncio. Então Paulo continuou: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Recebi uma educação rigorosa sob a tutela de Gamaliel, de acordo com a lei de nossos antecessores. Eu era tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês é hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e os lançando na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Obtive cartas para os irmãos em Damasco, e fui até lá para trazê-los a Jerusalém como prisioneiros para serem punidos. Por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, uma luz intensa vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz me perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: O que devo fazer, Senhor? Ele disse: Levante-se, entre em Damasco, e lá lhe dirão o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco porque o brilho da luz me deixou cego. Um homem chamado Ananias, um devoto seguidor da lei, veio até mim e, ficando ao meu lado, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele momento pude vê-lo. Ele continuou: O Deus de nossos antepassados te escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir suas palavras. Você será testemunha a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, por que espera? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados invocando o nome dele. Quando retornei a Jerusalém e estava orando no templo, entrei em êxtase e vi o Senhor que me disse: Rapidamente saia de Jerusalém, pois não aceitarão seu testemunho sobre mim. Eu respondi: Senhor, eles sabem que fui de sinagoga em sinagoga para prender e castigar aqueles que creem em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava lá aprovando e cuidando das roupas dos que o mataram. Então o Senhor me disse: Vá, eu te enviarei para longe, aos gentios. Enquanto a multidão ouvia Paulo até aqui, de repente todos levantaram a voz e gritaram: Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Enquanto gritavam, arrancando suas vestes e jogando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e interrogado com açoites para descobrir por que a multidão clamava contra ele daquela forma.
Enquanto estavam amarrando Paulo para o açoite, ele disse ao centurião presente: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem um julgamento?" Ao ouvir isso, o centurião foi informar o comandante: "O que faremos? Este homem é cidadão romano." O comandante então se aproximou de Paulo e perguntou: "Você é cidadão romano?" Paulo respondeu: "Sim, sou." O comandante disse: "Eu tive que pagar uma grande quantia pela minha cidadania." Paulo respondeu: "Mas eu nasci cidadão romano." Aqueles que estavam prestes a interrogá-lo imediatamente o deixaram. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, o comandante, querendo entender exatamente por que Paulo era acusado pelos judeus, o soltou e convocou os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Em seguida, trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Paulo, dirigindo-se ao sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus em Jerusalém, declarou com determinação: "Meus irmãos, tenho cumprido minha obrigação para com Deus com uma consciência limpa até este dia." O sumo sacerdote Ananias, ao ouvir isso, ordenou que aqueles próximos a Paulo o golpeassem na boca. Paulo então repreendeu Ananias: "Deus te ferirá a parede caiada. Estás sentado aqui para me julgar segundo a lei, mas ordenas que eu seja golpeado em violação à lei." Os que estavam próximos a Paulo perguntaram: "Você insulta o sumo sacerdote de Deus?" Paulo respondeu: "Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: 'Não fale mal de uma autoridade do seu povo.'" Percebendo a divisão entre fariseus e saduceus, Paulo, conhecendo sua audiência, clamou: "Sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha crença na ressurreição dos mortos." Isso desencadeou uma acalorada disputa entre os fariseus e os saduceus, dividindo a assembleia. O comandante, temendo pela segurança de Paulo, ordenou que as tropas o retirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e o encorajou: "Coragem, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, também dará em Roma." Enquanto isso, os judeus tramavam secretamente matar Paulo, jurando não comer nem beber até que cumprissem seu intento. No entanto, o sobrinho de Paulo soube do plano e informou ao comandante. O comandante então enviou Paulo sob forte escolta para Cesareia, ao governador Félix, junto com uma carta explicativa de sua situação. Os soldados escoltaram Paulo até Cesareia, onde entregaram a carta ao governador Félix e o deixaram sob custódia no palácio de Herodes, aguardando o comparecimento de seus acusadores. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia acompanhado de alguns líderes judeus e um advogado chamado Tértulo. Eles apresentaram suas acusações contra Paulo ao governador Félix. Quando Paulo foi chamado, ele apresentou sua causa a Félix. "Excelentíssimo Félix, durante seu governo desfrutamos de um longo período de paz, e suas providências resultaram em melhorias para esta nação. Em toda parte, reconhecemos com profunda gratidão esses benefícios. No entanto, para não consumir mais do seu tempo, peço que nos ouça brevemente. Percebemos que este homem é um agitador que causa tumultos entre os judeus em todo o mundo. Ele é o líder da seita dos nazarenos e até tentou profanar o templo. Por isso, o queríamos julgar segundo a nossa lei. No entanto, o comandante Lísias interveio e o retirou de nossas mãos com grande força, ordenando que seus acusadores se apresentassem. Se desejar, pode interrogá-lo pessoalmente para verificar a veracidade de nossas acusações contra ele." Os judeus confirmaram as acusações, assegurando que eram verdadeiras. Quando Félix deu sinal para que Paulo falasse, ele iniciou sua defesa. "Reconheço que há anos você é juiz desta nação, e por isso defendo minha causa com boa consciência. Há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus, e meus acusadores não me encontraram discutindo no templo ou incitando multidões nas sinagogas ou na cidade. Eles não podem provar as acusações que levantam contra mim. No entanto, confesso que sirvo ao Deus de nossos antecessores como seguidor do caminho que alguns chamam de seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e o que os profetas escreveram, tendo a mesma esperança em Deus que esses homens têm.
de que haverá ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Por isso, sempre procuro manter minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente, voltei a Jerusalém para levar ajuda aos necessitados do meu povo e apresentar ofertas. Durante esse tempo, estando ritualmente puro, me encontraram no templo, sem envolvimento em tumultos ou agitações. No entanto, alguns judeus da província da Ásia deveriam estar presentes para apresentar suas acusações. Se tiverem algo contra mim, ou os que aqui estão, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido apenas por proclamar a ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Félix, que tinha bom conhecimento sobre o caminho, adiou o julgamento esperando a chegada do comandante Lísias para decidir sobre o caso. Enquanto isso, Paulo permaneceu sob custódia, mas com certa liberdade e permissão para receber amigos. Dias depois, Félix veio com sua esposa Drusila, que era judia, e mandou chamar Paulo para ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo discorreu sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: "Por enquanto chega, pode retirar-se. Quando achar oportuno, mandarei chamá-lo novamente." Félix esperava receber dinheiro de Paulo e por isso o chamava frequentemente para conversar. 2 anos depois, Félix foi sucedido por Festo. Desejando agradar aos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 3 dias após sua chegada à província, Festo partiu de Cesareia para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram suas acusações contra Paulo. Eles solicitaram a Festo que transferisse Paulo para Jerusalém, mas isso era contra a vontade de Paulo, pois eles planejavam uma emboscada para matá-lo durante o trajeto. Festo respondeu: "Paulo está detido em Cesareia e em breve irei para lá. Alguns de vocês devem descer comigo e apresentar as acusações contra ele, se tiverem alguma, quando eu estiver lá." Após passar 8 a 10 dias com eles, Festo desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal para que Paulo comparecesse. Quando Paulo apareceu, os judeus de Jerusalém o cercaram, fazendo muitas acusações graves contra ele, mas sem conseguir prová-las. Então Paulo se defendeu: "Não cometi nenhum crime contra a lei dos judeus, o templo ou César." Festo, desejando agradar aos judeus, perguntou a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado em Jerusalém. Paulo respondeu: "Estou diante do tribunal de César e apelo para César." Depois de consultar seus conselheiros, Festo decidiu: "Você apelou para César, e a César irá." Festo buscou conselho com o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Como ficaram lá por muitos dias, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse que os líderes judeus o acusaram, mas não conseguiram provar nada. Festo esperava ouvir uma acusação clara para enviar junto com Paulo a Roma. Agripa expressou interesse em ouvir Paulo, e Festo concordou em realizar uma audiência no dia seguinte. No dia seguinte, Agripa e Berenice, acompanhados por autoridades e notáveis da cidade, entraram na sala de audiências. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo então falou: "Ó rei Agripa e todos os presentes, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me pediu para condená-lo à morte, mas descobri que ele não cometeu nenhum crime digno de morte. No entanto, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Ainda não tenho uma acusação clara para enviar com ele. Por isso o trouxe diante de vocês, especialmente diante de ti, rei Agripa, para que após esta investigação eu tenha algo para escrever ao imperador, pois não é razoável enviar um prisioneiro sem especificar suas acusações." Então Agripa dirigiu-se a Paulo dizendo: "Você tem permissão para se defender." Paulo, erguendo a mão, começou sua defesa. "Ó rei Agripa, considero-me privilegiado por estar diante de ti hoje para me defender contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque reconheço que você está bem informado sobre todos os costumes e disputas entre eles. Portanto, peço que me ouça com paciência. Todos os judeus conhecem minha vida desde a juventude, tanto na minha terra natal quanto em Jerusalém.
Eles podem atestar, se quiserem, que vivi como fariseu, seguindo rigorosamente os preceitos da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança nas promessas feitas por Deus aos nossos antecessores. Esta é a mesma esperança que as 12 tribos de Israel têm, servindo a Deus fervorosamente dia e noite. É por esta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que acham tão incrível que Deus seja capaz de ressuscitar os mortos? Eu também costumava pensar que deveria fazer tudo ao meu alcance para me opor ao nome de Jesus de Nazaré. Foi isso que fiz em Jerusalém, autorizado pelos principais sacerdotes, quando lancei muitos dos santos na prisão e votei contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes os castiguei nas sinagogas e tentei forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, persegui-os até mesmo em cidades estrangeiras. Em uma dessas jornadas, indo para Damasco com a autorização dos principais sacerdotes, por volta do meio-dia, ó rei, vi uma luz do céu mais brilhante. O sol que rodeava a mim e aos que estavam comigo fez com que todos caíssemos por terra. Ouvi uma voz falando comigo em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para designá-lo como servo e testemunha tanto do que você viu, quanto do que ainda vou lhe mostrar. Eu o resgatarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre os santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeiro preguei em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, instando-os a se arrependerem e se voltarem para Deus, demonstrando suas obras de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e tentaram me matar. Mas até o dia de hoje tenho contado com a ajuda de Deus, e é por isso que estou aqui, para os pequenos e grandes. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés predisseram que aconteceria, que o Cristo sofreria, e sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, proclamaria a luz tanto para o seu povo como para os gentios. Nesse ponto, Festo interrompeu a defesa de Paulo e exclamou em alta voz: Paulo, você está fora de si. Seu grande saber está te levando à loucura. Paulo respondeu: Estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e sensato. O rei está ciente dessas coisas, e posso falar livremente diante dele. Estou certo de que ele tem conhecimento delas, pois nada disso ocorreu em um canto escondido. Rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que acredita. Agripa respondeu a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo poderia me convencer a me tornar cristão? Paulo respondeu: Desejo a Deus que não apenas você, mas todos os que me ouvem hoje se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei se levantou, junto com o governador e Berenice, bem como com todos os que estavam sentados com eles. Ao saírem, conversavam entre si, dizendo: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Este homem poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Paulo, junto com outros prisioneiros, embarcou em um navio com destino à Itália sob a supervisão do centurião Júlio. Durante a jornada, enfrentaram desafios devido aos ventos contrários e tempestades. Paulo advertiu sobre os perigos da viagem, mas não foi ouvido. Após muitos dias de dificuldades e perda de esperança, Paulo assegurou à tripulação de que todos sobreviveriam, conforme um anjo lhe havia revelado. Após uma longa e tumultuada jornada, o navio encalhou, mas todos a bordo chegaram em segurança à costa. Paulo, Silas e Timóteo desembarcaram na ilha de Melita, onde foram calorosamente acolhidos pelos habitantes. Paulo, ao ajudar a acender uma fogueira, foi mordido por uma serpente venenosa, mas não sofreu danos. Ele curou o pai de Públio, que estava doente, e outros enfermos da ilha. Após 3 meses, partiram para Roma.
onde foram recebidos por irmãos na fé. Paulo teve permissão para morar em uma casa com um soldado para guardá-lo. 3 dias depois, convocou os líderes judeus e lhes explicou sua situação. Por 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo. Esse episódio é um exemplo poderoso da devoção de Paulo e da seriedade com que ele encarava sua missão apostólica. Paulo e Saulo referem-se à mesma pessoa em 2 momentos diferentes de sua vida. Saulo de Tarso é o nome que ele usava antes de sua conversão ao cristianismo, e Paulo é o nome que ele passou a usar após essa conversão. Se você apreciou o que foi compartilhado, deixe seu feedback sobre sua experiência. Caso ainda não tenha aceitado Jesus como seu Salvador, considere se arrepender. Ele pode transformar seu futuro, aliviar sua tristeza e solidão e oferecer o que você realmente necessita. Entre no reino de Deus e confie nele. Ele estará atento às suas orações. Em seguida, busque uma igreja respeitável que se baseie na palavra de Deus e conecte-se com os irmãos para fortalecer a unidade da fé e a edificação da comunidade cristã. E não esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário. Deus abençoe sua vida.